um vídeo super inusitado para a gente abrir o programa num alto astral. Olha só, é a final de um dos turnos do Campeonato do Pará, no jogo entre Remo e Paysandu. O principal jogo da região, né? Principal jogo da região, todo mundo assistindo, né? Aquela movimentação. Dá só uma olhadinha o que aconteceu. Olha lá. Ele quer pegar a bola, Um cachorro? Ele quer pegar a bola. Que é jogo, né? O cachorro, que beleza. Parou o ataque do Paysandu, o cara ficou bravo. O cara ficou bravo. Que é isso? E o campo também, um gramado impecável, né? Como a gente pode ver. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Decisão, hein? Decisão. Olha só o atacante. Olha o atacante. Parou, né? Tá certo, né, Godoy? Para o jogo, né? Cachorro. Mas ainda bem que parou no rebote, né? Porque ele chutou, se fizesse o gol, eu acho que o árbitro ia falar que parece até o Chicão, né? O jogo do Chicão acontece de tudo. Agora, o mais engraçado é o atacante... fazer de conta que não viu. O atacante dando uma dura no cachorro, que é engraçado, né? Olha lá, o cara que tá com a bola, ele vai... Eu acho que foi o cachorro que falou pra ele, essa até eu faria, porra. Olha lá. Aí ele vai dar uma dura no cachorro. Ele chega do lado, olha lá. O cara parou e tal. Ai, que gracinha, aí que bonitinho. Olha lá, dando uma dura no cachorro. E aí, Bruno? Tava o jogo... bom pro Corinthians, e aí fica aquela história. Depois do gol do Corinthians, o Palmeiras atacou muito. O Corinthians teve ordem para voltar mesmo, foi a força do adversário. Como é que você explica isso? Não, acho que no futebol isso é normal, né? Quando o time está perdendo, a tendência dele vir para cima é maior, né? Tanto que ele tirou um zagueiro e colocou o Diogo atacante. Então, no finalzinho ali, o Palmeiras encurralou um pouco o nosso time. Mas eu acho que pelo que o Corinthians apresentou hoje, pela luta que foi o jogo hoje, um clássico, daqui para frente eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. E o teu posicionamento, Ralf, 2 volantes com saída de jogo, também um acerto que está sendo feito, a gente está notando isso. Ele colocou 3 volantes, né? Tem o Ralf na frente, eu e o Guilherme, nós somos segundos volantes, né? Então nós marcamos e temos a liberdade de sair bastante, né? Então isso também ajuda o ataque. A gente marca forte ali no meio e procura sair rápido para o contra-ataque. Você bate de fora da área? Que o Guilherme, a gente sabe que você costuma bater de fora da área? Bato. Hoje eu não tive oportunidade, né? Acho que o jogo, até tive uma ali, mas acho que eu toquei de lado, mas eu bato sim, só apareceu uma chance para experimentar de fora também. O Vladimir, o Bruno falou, é normal num clássico desse tipo, o time que toma o gol vai pro ataque, é isso mesmo? Sim, e o Corinthians não recuou, eu penso que não recuou. Na verdade, o Palmeiras aumentou o seu ritmo de jogo porque estava atrás do prejuízo. E nessa bola do gol especificamente, o Allan Kardec estava atrás do zagueiro e ele antecipou, quer dizer, foi uma jogada que o atacante tem mérito, né? O atacante tem mérito, não foi falha do zagueiro, foi mérito do atacante que se antecipou. Penso que o Corinthians teve melhores chances. Eu diria que das partidas que eu vi no Corinthians esse ano, essa foi a melhor delas. E, portanto, foi um resultado normal. O Felipe, na hora que sai o gol, ele olha, e não tá culpando ninguém, aí não estamos querendo ver culpa. Mas, enfim, você conhece bem a posição ali pelo lado. O Diogo parte com uma certa tranquilidade, ele tem tempo de meter a bola. Aí sobra no mano a mano para o atacante e para o zagueiro. Mas ali, talvez ele tenha tido um conforto muito grande para meter essa bola do lado. Então, é que ali na troca de bola, o Palmeiras tinha um jogador a mais. Então, fez uma triangulação muito boa e tinha um jogador a mais. Quer dizer, teria que ter chegado mais um jogador do Corinthians para aí sim equilibrar a marcação. Isso não aconteceu, então o jogo acabou cruzando com muita tranquilidade. Agora, eu diria que foi mérito do Allan Kardec que se antecipou, ele estava atrás do zagueiro e se antecipou na jogada. É porque fica muito simples, né? Fica os dois ali, como é que o zagueiro vacilou? Mas a verdade é que tem origem. Não vacilou, porque o cara estava atrás, ele estava de olho. É o que eu falei para o Chico, o ideal é o zagueiro marcar do lado dele. Se marcou do lado, você tem como
encostar o ombro e tal. Tem que olhar pro jogador, deslocar. não pra bola, né, Vladimir? Ele fica olhando a bola, aí a bola, como é que você vai marcar a bola? Não tem como marcar a bola, né? Você tem que marcar o jogador. Só estava entrando o Allan Kardec, então tinha que cercar o Allan Kardec. Foi um pouco de inocência do Felipe, eu acho. Ó, você pode ver aí. Agora, eu acho o seguinte também, deixaram cruzar, o Diogo cruzou bem, porque também tinha saído de campo o Bruno Henrique. Estava fora nesse momento? Ele já tinha sido substituído. Sim, claro. Antes disso, o Palmeiras não conseguiu fazer um cruzamento para a área do Corinthians. Porque o Bruno Henrique mordia todo mundo ali pela esquerda. Certo, Bruno? É isso mesmo? Tava jogando na esquerda e na direita, né? Às vezes revezando com o Guilherme ali. Mas você vê, o Wender não cruzou bola nenhuma, o Juninho não cruzou bola nenhuma, dificilmente não chegava à linha de fundo. E esse lance o Vladimir lembrou bem. Exatamente por você ter saído, o Corinthians ficou com a mesma marcação. Ali, né? Coisa que ele não estava deixando acontecer. Do lado, Bruno, como é que vocês, essa coisa do lado, como é que vocês estão, como é que está resolvido isso? Tem um lado, que são os dois volantes que saem. Tem um que sai pela direita, outro que sai pela esquerda, depende de como a bola chega, como é que funciona? Nós começamos o jogo jogando pela esquerda e o Guilherme pela direita, mas em algumas jogadas acontece, né? Você cai mais pro lado direito e às vezes o outro volta pro lado esquerdo. Até terminar a jogada toda a gente se posiciona de novo, mas enquanto a jogada não termina, se um terminou do lado, continua no lado teoricamente o teu lado é o esquerdo. É o esquerdo. Nós recebemos um vídeo do Danilo Rassi, mandou uma mensagem pra gente. Vamos ver? Fala, amigos da Mesa Redonda. Finalmente a luz voltou e eu posso ver o programa de vocês. Imperdível. Meu nome é Danilo, estou falando de São Paulo, do Paraíso. Eu gostaria de saber o seguinte: se a FIFA resolvesse fazer um jogo entre os melhores jogadores nascidos na Europa da atualidade contra os melhores jogadores nascidos na América da atualidade, quem ganharia? E aí, Flávio Prado, quem ganharia? Os melhores da Europa ou os melhores da América? Nossa, essa pergunta é difícil, hein? Nascido, né? Nascido. Evidentemente, o futebol europeu está 1 milhão à frente do brasileiro hoje. Mas é uma questão de segundo. Agora, nascido, acho que ainda dava. Pô, Messi, Neymar. Né? Aí já Diego Souza. Diego Costa. Diego Costa, ele não é nascido aqui, não interessa a cidadania. É lógico, hoje. não, mas claro. É o nosso Paulinho. Aí já dá para você fazer uma coisa competitiva. Chocolate. Sem dúvida. Chocolate para nós. Ramires, Oscar. A seleção, dá bom jogo, né? dá bom jogo. Bruno, aí já dá. Se olha um campeonato e outro, parece que é outro esporte, sem dúvida. Se olha um campeonato Silva, inglês, né? se olha um campeonato paulista, parece outro esporte. Mas sem dúvida, em termos Chocolate de... E aquele que tem dupla cidadania, como é que faz? É onde nasceu. A pergunta O tempo em cada um. O tempo em cada um. não falou cidadania. Dá discussão. É onde não tem Dá discussão. discussão. Tá onde vendo? nasceu. Tá vendo que se armou aí? O nosso amigo Fala. Sempre tem alguém Vanderlei. contra. A pergunta foi muito bem Não feita. foi. A pergunta foi muito bem Dá feita, discussão. Vanderlei. Eu quero o Messi na A Europa. pergunta foi muito bem feita. Eu quero o Messi na Europa. É onde nasceu. É onde botou o ovo, meu filho. O Filipão ficou de convocar 3 jogadores aqui do Brasil, né? E especialmente um atacante, e pode até ser por lugar do Fred, dependendo da situação do Fred. Ontem ele voltou, perdeu um pênalti, foi vaiado, mas isso é tudo bobagem. Isso aí, fazendo gol, as coisas voltam. É a maior injustiçada do futebol O seu brasileiro. voto é no Walter. A maior injustiçada do futebol brasileiro. Porque se gordinho ele faz aquilo, aliás, seria... É uma discriminação contra os rochonchudos. Os gordos. Entendeu? Porque ele, daquele jeito, joga tudo mais do que esses magrelos tudo aí. Mas mais que esses magrelos tudo Ele aí. fez gol de novo ontem, né? Pô, você viu, o badalado lá é o Fred, mas quem faz gol é o... Agora vem falar, os caras falam que ele é gordinho porque come biscoito. Pega um molequinho subnutrido aí, enche ele de biscoito pra ver se ele fica gordo. Não vai morrer de fome, Quando fica cara. com barriga, é e barriga vem com essa d'água, né? conversa Aquele que o negócio cara é terrível. gordinho porque come biscoito. Biscoito não engorda, mas nem subnutrido, cara. Vem com essa conversa de... Biscoito de polvilho. Come biscoito. Come biscoito e deve ser um líquido que ele ingere pra engolir o biscoito. Cinco pratos de O Walter é o voto Para, do Godoy. Você, Vladimir, numa eventualidade de ausência do Fred? Eu estou entre o Allan Kardec e o Hernani. São 2 atacantes que têm conseguido gols e gols difíceis. Você, Chico? Olha, Flávio, tá difícil, hein? Tá difícil porque eu tinha fé que o Leandro Damião fosse jogar bem. Mas ele Por tá enquanto sentindo... ele não está bem, mas não tá bem. começou Hoje, agora, no mas jogo não está contra bem. o Santos,
O Santos e a Penapolense, ele foi uma figura. Ele fez, inclusive, um pênalti, né? Fez um pênalti. Mas... Tá muito ansioso, claro, tá pesando, normal, estrear normal. no Santos. Quer dizer, mas eu não sei, tinha esperança nele. Mas eu acho que vai o Fred, viu? Acho que vai o Fred. Aí já resolve o problema. Pra você, que seja Bruno, machucado, mas vai. Você que marca os caras. Eu acho que o Fred vai também. Eu acho que ele volta, tem uns 3, 4 meses aí pra ele voltar em forma. Eu acho que ele vai sim. Eu acho que se ele não fosse, o Hernani tá em um grande momento. O Hernani é um brocador. Isso. Vanderlei Nogueira. Vai o Fred. E se não for? Vai o Fred. Não, mas tá bom, mas... Vai, não convoca ninguém. Não, vai o Jô. Mas ele vai ter que convocar alguém agora. Eu sei, eu tô brincando. Não, mas tá, né? vai de Jô. Tá. O problema é o seguinte, tudo é simples para a seleção brasileira. Claro que eu não concordo com isso. Né? O goleiro da seleção brasileira está enferrujado. Chegou ao Toronto. Agora, o Toronto ainda não está jogando. Está em fase de preparação. Quer dizer, ele vai ter, até a Copa do Mundo, se tudo correr bem, ele fará 10 jogos pelo Toronto. Se ele for titular. Ele está chegando agora. Ele pode até ser titular. Está no contrato. Então, no contrato. Ok. Tá mas, no então, contrato. mas eu estou dizendo, se ele for titular. Você está dizendo que Então, está no contrato? Okay. Tem que ser titular. Tá bom. São 10 Não, jogos. não vai. São 10 jogos. É isso. Quer dizer, e aí todo mundo acha que está ótimo, está bom, dá tempo, vai chegar afinado. O Fred. Há quanto tempo o Fred não joga? É o centroavante principal. Jogou ontem, poxa. Não, jogou, mas não agradou, saiu vaiado. Espera um pouquinho. Quer dizer, mas será ele o centroavante da seleção? Tudo bem. Quer dizer, eu me preocupo. Não, eu não digo que será ele, mas é que ele vai para a Copa. Então, Flávio, só a segunda opção, não fui eu que estou dizendo isso, não sou eu. Quem falou foi o Filipão. A segunda opção dele era o Diego Costa. Ele disse isso naquela pegadinha, naquela pegadinha do bem, que foi a pegadinha do bem feita pela Rádio Espanhola, tá certo? Quer dizer, então, que optou pela Espanha. Quer dizer, e todo mundo fala que está tudo bem. Ele falou da possibilidade de não ter um centroavante fixo, ele empurraria o Neymar, como o Mano chegou a fazer, e deu certo e funcionou. E nós estamos a 100 dias da Copa. É assim, se não tiver jeito, eu botaria o Luiz Fabiano. Eu acho que o Luiz Fabiano tem história, tem Copa, são 7 jogos. O Pato, se ele começar a dizer o Pato, tem um talento maravilhoso. Se ele não, é o mais talentoso de todos. É o mais talentoso. Por favor, Vladimir, diga. O Pato é o quê, Vladimir? É o mais talentoso de todos. O Vladimir acabou de dizer, o Pato é o mais talentoso de todos. Você com essa história de Pato de novo. Se o Pato puder, joga ele. É um marreco. Se não, Luiz Fabiano, eu não fujo disso. Senão eu improviso com o Neymar. Se não for nem Pato, né? Se não for Fred, Pato, Luiz Fabiano, ou se não é improviso com o Neymar. O jogo, né? O jogo tá aí. Mas fora isso, não chamaria ninguém. Veja que situação, hein? Você gosta de Allan Kardec, Allan Kardec, Jô e tal, tô fora. Será que é negativismo isso? O poderoso futebol brasileiro, tá certo? Você sugeriu agora 2 nomes importantes. O Luiz Fabiano, que não vive um bom momento, mas tem história, claro. E o Pato, que tem sido uma decepção. É óbvio que ele tem talento. Que também não joga faz tempo. Não joga faz tempo. Quer dizer, escuta, gente. Só jogou contra o Palmeiras naquele jogo pelo Internacional. Você que é um grande observador, repare você, amigo aí em casa, como a seleção brasileira está sendo montada. O Filipão convocou 16 jogadores. 7 dos 16, 7 não tem nenhuma história no futebol brasileiro. Zero. Não tem história nenhuma no futebol brasileiro. 0. Daniel Alves. Jogou na base do Bahia e tchau. Davi Luiz. Jogou um pouquinho na base de São Paulo, foi aparecer no Benfica. Rafinha. Jogou um pouquinho no Rio, está aparecendo agora na Inglaterra. O Rafinha jogou em Curitiba. Jogou muito rápido. Fernandinho, jogou 6 meses, aí foi embora. Que ele despertou Luiz Gustavo, não tem história no Brasil. O Hulk, ninguém nem sabia quem era. A seleção brasileira, antes o Brasil era montado por jogadores que estavam na Europa, jogadores consagrados do Brasil na Europa. Hoje, são jogadores que não existem no Brasil. E o Diego Costa seria o mesmo caso. Não tem história no Brasil. Ou seja, a seleção brasileira, não é que ela perdeu a identidade com o Brasil. Hoje, ela tem jogadores que nem jogaram no Brasil. De 16, 7 não tem história no futebol brasileiro. Mas a realidade... Olha só, e o próprio William, que jogou no Corinthians, jogou muito rapidamente, mas eu tô deixando... O Oscar jogou muito pouquinho, mas tô deixando isso assim. Agora, quem conhecia o Luiz Gustavo? Apareceu lá, o Hulk. Daniel Alves, quando jogou na base.
E por aí vai. Mas Davi só- Luiz. Só para corroborar com o seu raciocínio, O Dante é outro. O Dante é William outro. foi para a apareceu, Rússia, é. na Ucrânia. Para a Ucrânia. Foi para a Ucrânia com 19 anos. Exatamente. A Era história menino. futebolística dele é lá. O próprio criança. Pato, a história futebolística Não, dele mas é é na por causa Europa. dessa saída precoce do país. pô. Não, Godoy, tudo A bem. realidade é Tem outra. jogador que nem aparece. Só que, curiosamente, por exemplo, na época que o Vladimir jogava, a base era toda Brasil. Perfeitamente. Depois começou a ser base Europa, mas jogador famoso, jogador que tá. Hoje não, hoje são jogadores desconhecidos no Brasil que aparecem lá. Ou seja, o cara é um europeu. Ele nasceu no Brasil, mas ele é todo europeu. O trabalho dele foi feito na Europa, ele foi forjado por técnico europeu, treinamento esquema Mas europeu. o Messi tudo, foi tudo. isso também. tem aconteceu. Também, claro. E as influências aí acabam contando, né? Claro. Aliás, talvez por isso que o Filipão esteja chamando, o que não é errado. É. Se o futebol de excelência está sendo jogado lá, você traz o cara de lá, o cara é Mas brasileiro, o o cara Felipão nasceu falou aqui. uma coisa quando Poxa. ele fez essa última convocação, que eu achei legal. Que ele falou assim que, seja a Copa do Mundo ou um campeonato qualquer, um time não pode se disputar nada se não tiver se não formar um grupo. E ele deu a entender que ele formou um grupo. E com esse grupo ele vai até, ou vai para a glória, ou vai para E o deu saco. certo, porque ele montou um grupo. Você olha a seleção brasileira jogando, não tem nada a ver com o futebol brasileiro. Pode reparar. A seleção brasileira não joga como time brasileiro. Mas só que tem um detalhe. Se ganhar a Copa, tá ótimo. Não estou criticando, estou mas fazendo só uma que tem um constatação. detalhe. Só que tem um detalhe, não foi ele que montou o grupo, quem montou o grupo foi o Mano. Tudo bem. Agora, mas ele pegou o grupo e aglutinou. Essa é a grande vantagem do nosso Felipão. Ele parece cimento. Parece esse cola tudo. Ele pega o grupo e definiu Não, como tá jogar. tudo certo. Definiu E se como o jeito jogar. de jogar é esse, o jeito de jogar, o treinamento Mas da quem seleção montou esse grupo brasileira aí foi o é Mano. europeu. É tudo da Europa. Agora, os jogadores nasceram aqui, se o Brasil for campeão do mundo, ótimo. Mas até é o- o jeito que tem que ser feito. Agora, isso não significa que o futebol brasileiro está bem. O futebol brasileiro precisa melhorar. Esse é o E ponto. muito, e Esse é o muito. ponto. Nós vamos ganhar a Copa e tomara que ganhe com a Europa trabalhando pra gente. verdade. Tá certo, eu só queria Concordo saber, plenamente. Eu só queria saber como é que é esse negócio de colocar a seleção para jogar. Porque viaja na segunda, treina uma vez só na terça, joga na quarta. E aí, olha, brincando, usando o que falou num determinado momento aqui no programa, o Godoy, já dá para sentir o dedo do treinador. Quer dizer, o cara conversa no avião, toma café junto, almoça, vai Mas pro essa jogo. seleção se preparou na Copa se preparou na Copa. Vocês acham isso mesmo? Não, a seleção, o Filipão ter chamou 40 os caras, dias, pelo que vai eu ter sei, 40 chamou dias. os caras, Vão ter 40 preparou o dias, sistema de vai ter treinamento, 40 Não vai ter 40 assemelhado dias. com o da Tem Europa que e foi ter embora. 40 Foi dias. embora, Você tá quer. certo, tá certo. Meu amigo Vladimir, você foi um dos líderes da democracia corintiana e foi duro de segurar o movimento e depois que o Magro saiu, a coisa foi sumindo, aconteceu de novo? Eu penso que aquele era um momento histórico para a gente, né? Na medida em que o país não elegia diretamente os seus representantes, seus governantes, e, portanto, a gente foi referência naquele momento. Eu me lembro que parte dos conselheiros do Corinthians tentaram virar a mesa, achando que nós estávamos invadindo um outro terreno, e a gente estava convicto daquilo que a gente estava fazendo, porque, na verdade, o povo estava à margem do processo. Isso foi importante para todos nós que participamos daquele grupo. Eu diria que o Sócrates era o líder, sem dúvida, uma pessoa intelectualmente privilegiada e que teve um gesto que eu diria dificilmente eu veria ou verei outra vez, que foi o gesto lá com 1 milhão de pessoas no Viaduto do Chá, e ele dizendo que se a emenda Dante de Oliveira não passasse, ele iria Foi ao para a contrário, Itália. né? Eu tenho a proposta, mas se a emenda passar, eu fico. Se a Eu emenda abro mão do passar, ele dinheiro. fica, exatamente. Isso, Se a emenda não passasse, ele iria embora. E isso foi de uma grandeza tamanha, nos pegou de surpresa, porque
quem é que, na verdade, não aceitaria uma proposta milionária de qualquer clube europeu, né? Então, aquilo foi para todos nós corintianos, eu diria, não só os atletas que conviviam com ele, mas boa parte da nação corintiana também aderiu àquele movimento e foi um momento histórico, eu diria, na vida do Corinthians. A ausência do Paulo André acaba o bom senso? Eu diria que sim. Eu diria que, se não acabar totalmente, enfraquece muito porque o Paulo André ele tem posições muito claras a respeito do que ele pensa, e isso, infelizmente, no universo do futebol nem sempre é possível, né? Porque as pessoas acham por bem tocar o barco. Eu me lembro que eu fui presidente do Sindicato dos Atletas e várias vezes no Corinthians eu ouvia alguém dizendo, pô, larga isso, sai disso, tal, e a gente sempre buscava o melhor para a categoria e sempre buscou o melhor para a categoria. Então, o Paulo André está de parabéns, com certeza vai ser uma ausência muito sentida para esse movimento. Ele articulava tudo, né? Mas ele disse que vai ficar em contato por e-mail, tudo, mas tinha que mas deixar Michele, um antes que alguém pergunte, o Vanderlei Nogueira e eu entrevistamos o Paulo André um pouquinho antes dele embarcar. Com o avião na pista. E a pergunta feita foi a seguinte: se houvesse uma posição contra a violência que os jogadores do Corinthians sofreram e não aconteceu absolutamente nada, e não a conivência do clube, se você sentisse a coisa evoluindo, você iria embora? Você aceitaria a proposta da China? Falou, olha, há 2 ou 3 meses eu recebi uma proposta da Roma e não fui, porque era um momento positivo. E era um momento legal, era um momento onde as coisas estavam desenvolvendo bem, e eu preferi ficar. Abrindo mão mais ou menos aquilo que o Sócrates se propunha. Mas agora, qualquer China. Porque que perspectiva você vai ter? O Paulo André estava com a placa do carro nas redes sociais espalhadas para sofrer uma emboscada. Ele não teve respaldo nenhum. Tem família, tem tudo. Como é que ela vai fazer? Ainda... Nenhum respaldo do clube. Não apareceu um dos 300 que entraram lá, foi indiciado em nada. Rapaz, tem que ir embora. E a questão é que eles questionam justamente os jogadores como que 300 pessoas passaram por um buraquinho da cerca. Não, o Chico fala, isso é verdade. Né? Aquele buraquinho passar 300 pessoas Eu virei, é um absurdo o cara falar para mim que 300 pessoas passaram num buraquinho assim. Feito por quê? Por uma topeira, né? Mas nunca que aconteceu isso. Abriram as portas. Conivência do clube. CT. E a maior prova disso é que sumiram as imagens e que ninguém foi enteado. O Vanderlei disse hoje, o que uma pessoa do Corinthians disse, não entraram 200, entraram 300. Foi. Agora, entraram 300 por onde? Por um buraquinho? Jamais. Abriram os portões, os caras entraram. Nem tatu. 300 tatus entram. O que? Uma topeira vai fazer buraco? Por isso que ele foi embora. Não tem como entrar 300 pessoas. Não tem segurança, a vida ameaçada, vai fazer o quê? Agora, para mim é a teoria da conspiração, né? Abrir os portões, a torcida que se serve a massa de manobra foi lá e coagiu os jogadores, o Corinthians garantiu para eles que eles podiam fazer o que eles quisessem, desse uma prensa nos jogadores para se livrar dos caras. Aí mandaram embora o Pato, não fizeram posição nenhuma para o Paulo André ir lá para o Xangai, saiu o Douglas, foi para o Vasco, estreou hoje, marcou um gol que o juiz anulou, que foi legítimo, e deu passe para o gol do Vasco, né? Tem essa também, jogou um bolão lá, hoje o Douglas, e trocaram o Pato pelo Jadson. Quer dizer, sem contar que está voltando o Edmilson, voltou, umas coisas esquisitas. Então eu acho assim, que é a teoria da conspiração. E uma coisa que está no texto aí, que esse texto aí foi lido pelo Celso, mas quem escreveu foi o Patrício, que é chileno, e a família dele veio para cá exatamente por causa do Pinochet, né? E sentiu, tanto aqui como lá, a pressão dos militares, né? Então, quer dizer que ele escreveu certo, porque veja como que se deu a coisa. Ano de Copa do Mundo no Brasil. Copa do Mundo que o Brasil precisa ganhar. O movimento Bom Senso nunca foi tão ruim para as autoridades como seria agora. Estava marcada a greve para a primeira rodada do campeonato. Marcada ela estava marcada. Ela estava marcada e acertada e os jogadores não iam jogar. Os caras peitaram rede de televisão, que ninguém peita. A rede de televisão voltou atrás e falou que cancelaria se houvesse greve. Até isso os caras fizeram. Quer dizer, estava tudo
acertadinho para o movimento crescer e ganhar força. Quer dizer, aí o que aconteceu? Venderam o cara. Você estava nesse dia já, no Corinthians ou ainda não? Não, cheguei depois. Que sorte, hein? Tava em Londrina, a família ficou assustada.